Nada muda instantaneamente. Numa banheira que se aquece gradualmente, você seria fervida até a morte antes de se dar conta. Oi, oi, oi pra todo mundo! E aí, galera, como que vocês estão? Eu sou a Kelly e essa frase que eu acabei de falar é do livro O Conto da Aia. E hoje eu quero contar pra vocês o que eu achei dessa leitura. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, me segue no Instagram porque tem muita coisa legal por lá também. Se você se interessar pelo livro, eu vou deixar o link aqui na caixinha de descrição e me diz nos comentários se você já leu esse livro, o que vocês acharam. E vamos para a resenha. O Conto da Aia é um livro que fez muito sucesso em 2017 por conta da adaptação, para uma série chamada The Handmaid's Tale. Eu acho que é assim que fala, mas se não for, tá aqui a foto para vocês saberem do que eu tô falando. Tanto a série quanto o livro contam uma distopia em que não existe mais Estados Unidos, agora existe um lugar chamado Gilead, em que não existem mais direitos. As pessoas agora têm apenas deveres. E o único dever da mulher é ter filhos. A mulher ela só precisa procriar, mais nada. Para tentar explicar melhor, imagina que o Congresso brasileiro foi tomado por radicais cristãos e que tanto os parlamentares quanto o presidente foram assassinados. E que esses radicais cristãos determinaram que não existe mais Constituição, que agora nós iremos viver sob uma ditadura, novamente, e que nessa ditadura as regras e leis, virão de Deus e da Bíblia. Pois é isso que acontece nesse livro. Nessa história, o meio ambiente foi completamente destruído pelo ser humano e isso acabou afetando as mulheres, Então, por conta disso, a grande maioria das mulheres não podem mais ter filhos, elas se tornaram aí inférteis. Algumas mulheres que ainda podem ter filhos foram caçadas, E levadas aí para uma espécie de quartel-general, uma academia, em que elas são treinadas e orientadas a viver nesse novo mundo, E aí elas sofrem uma lavagem cerebral. Então nós vamos conhecer aí como funciona a divisão das pessoas dentro desse novo sistema, E as castas, vamos dizer assim. E para cada pessoa tem ali a função, Tem uma função determinada para manter tudo aquilo ali funcionando. Nós temos também as aias, as martas e as tias. As aias, elas são as únicas mulheres que ainda podem ter filhos, elas ainda são férteis. As tias são uma espécie de orientadoras, são elas que orientam, direcionam, ensinam as aias. E as martas são as mulheres que trabalham nas casas, elas são as empregadas, cozinheiras, etc. Tanto as martas quanto as tias não podem ter filhos. As mulheres não usam mais as roupas que querem, elas são obrigadas a usar túnicas. E dependendo ali do grau de responsabilidade que ela tem nessa nova sociedade, ela usa uma cor determinada. Por exemplo, as esposas usam azul e as aias usam vermelho. Aqui nós conhecemos a história pelo ponto de vista da Offred. Ela é obrigada a ir morar na casa de um comandante e simplesmente ela é obrigada a ter um filho para ele. Como as aias são as únicas ali que ainda podem ter filhos, Elas são obrigadas a ficar numa casa de uma família, geralmente uma família de grande poder, em que a esposa é infértil e ali ela é obrigada a ter um filho para eles. Aqui não existem mais advogados, porque não existem mais direitos, não existem mais direito à defesa. Qualquer pessoa que é pega cometendo algum tipo de crime ou fazendo alguma coisa que vai contra os valores dessa nova, sociedade, ela é simplesmente morta. Aqui as mulheres não podem mais ler. Todos os livros, revistas, cadernos, qualquer coisa que tenha palavras foi banido. E as únicas pessoas que ainda podem ler são os homens. Como aqui eles seguem o que a Bíblia diz, não podem haver traições, E como a Offred ela é a única chance do comandante ter um filho, eles fazem ali de uma maneira que não pareça uma traição, sabe? E é angustiante, é repulsivo, tanto ler quanto ver na série, porque a Offred ela é obrigada a deitar entre as pernas da esposa do comandante, enquanto ele estupra ela. Sim, é pesado, eu sei. É repulsivo, é doentio. Quando as aias, ficam grávidas, elas se tornam uma espécie de entidade em que todo mundo simplesmente passa a adorar as aias, porque crianças passaram a ser um artigo de luxo, sabe? Porque como as mulheres são inférteis e tal, então
uma criança, né, uma mulher grávida passou a ser um artigo de luxo e elas passam a ser adoradas. Quando chega o momento do parto de qualquer uma das aias, é uma cena tão ridícula. Enfim, porque assim, todas as aias da região precisam estar dentro do mesmo local em que a aia, né, tá parindo ali, para agir como se todas elas estivessem parindo ao mesmo tempo. Então elas gemem, elas suam, elas reclamam de dor, elas agem como se elas estivessem parindo. E a esposa do comandante daquela aia que está tendo filho, ela também precisa estar ali e ela também precisa agir como se ela estivesse parindo aquela criança. Gente, seria cômico se não fosse trágico, porque a cena é ridícula. Eu comecei a assistir a série, mas eu não terminei ainda e na verdade não assisti muitos episódios assim para poder dizer para vocês se a série é fiel ao livro, mas até onde eu assisti foi sim bem fiel, principalmente essa cena em que a Aya precisa deitar entre as pernas da esposa do comandante. Eu senti a mesma repulsa vendo a imagem na série, talvez até pior, do que quando eu estava lendo o livro. O que eu quero pontuar a respeito dessa história é que eu esperava muito mais. Teve um hype muito grande em cima do livro, em cima da série. Parece que todos os leitores entraram em um surto coletivo e todo mundo só sabia falar da série e do livro. E eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu não gosto de ler livros que estejam no hype, que todo mundo esteja falando a respeito dele. Por quê? A minha expectativa para o livro fica muito alta e a chance de eu sair frustrada é maior ainda. Então eu resolvi esperar para ler esse livro. Eu fui ler ele esse ano, né, de 2017, quando ele fez, né, o hype da série e tudo mais. Eu fui ler ele esse ano e ainda assim a minha expectativa estava muito alta. O livro é bom? É bom, mas poderia ser melhor. Eu senti muita falta de algumas coisas. Por exemplo, a gente conhece a história pelo ponto de vista da Alfred, mas a gente só sabe o que está acontecendo ali, agora, naquele momento, sabe? A gente não tem uma informação de como tudo aquilo aconteceu, de como foi chegando naquele estado em que está, né, a sociedade, e eu senti muita falta disso. Eu já li a continuação que se chama Os Testamentos, e eu preciso dizer que eu gostei muito mais. Sim, a autora levou anos para escrever a continuação e eu acabei gostando da continuação e não tanto do primeiro livro. Enfim, teve muita coisa no primeiro livro que eu só fui descobrir, entender, vendo resenhas, né, lendo resenhas de outras pessoas, porque fica ali subentendido e não fica explicado. E em Os Testamentos a gente já tem uma explicação maior de como tudo aconteceu e tal. Eu vou assistir a série e aí eu trago aqui uma resenha se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu trago. E eu já fiz resenha de Os Testamentos, eu não sei se eu já postei esse vídeo, mas se eu já tiver postado eu vou deixar aqui nos cards pra vocês e na caixinha de descrição também. É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, se querem ler, se não leram, se gostaram, se leram a continuação, se assistiram a série, vamos bater um papo, tá bom? Não se esquece de assistir os outros vídeos aqui do canal. Um big beijo pra vocês e até mais. Tchau!